Gente, se pensar em dinheiro, faz assim o seu coração acelerar ou você fica paralisada. Isso não é fraqueza, é o seu corpo se organizando diante de uma nova realidade. Bem, isso não é só a origem desse problema, não é só um trauma ou um problema psicológico, não um trauma seu. Sistemicamente pode ser um trauma que envolveu outras pessoas. São informações, memórias de histórias de outras gerações atrás de você ou de alguém próximo de você. Pode ser também. Às vezes o que aconteceu com um irmão nosso, até com uma pessoa, um companheiro, pode nos afetar? Sim. É o que vemos diariamente nas constelações familiares, no trabalho com as pessoas. Nós criamos vínculos com as pessoas, nós temos vínculos hereditários, e esses vínculos trazem memórias de situações com carga emocional alta que nos afetam no dia a dia, na nossa relação com tudo, inclusive com o dinheiro, porque o dinheiro é fundamental no estilo de vida que nós temos, tá certo? Ok. Então, quando eu falo dessa dor física, o que que eu sinto? Eu sinto taquicardia, eu fico eufórico e começo a gastar e começo a perco o senso, entendeu? Sem limite. Eu fico com tanto medo que eu nem quero mexer no dinheiro, nem quero fingir que ele nem existe. Todos os extremos são reações do seu corpo avisando que tem algo que precisa ser ajustado para que você realmente possa se apropriar desses recursos e usá-los de uma forma sensata que faça com que eles tanto atendam às suas necessidades, quanto que o dinheiro se multiplique também, tá certo? Porque, como diz, né? Como se diz, dinheiro atrai dinheiro. E a falta do dinheiro também atrai falta de dinheiro. Então, a gente tem que perceber qual que é o nosso padrão, tá certo? Bem, a inteligência sistêmica resolve isso. Por quê, Rosana? Porque a inteligência sistêmica é essa forma de olhar que ela não fica presa em um único sintoma. Por exemplo, se eu tenho muita taquicardia, eu pensar, eu estou com um problema no coração. Não necessariamente. Meu corpo está em estado de alarme, me avisando que eu estou diante de uma situação perigosa, que pode me trazer prejuízos. Pode ser apenas isso. Então, olhar para o nosso corpo e dialogar com as mensagens que ele nos enviam é uma das coisas que a gente aprende nesse trabalho sistêmico, tá certo? Outro ponto: existem situações que podem fazer com que a gente perca o nosso senso de pertencimento. O que é esse senso de pertencimento? O ser humano, ele se sente seguro quando ele está em grupo. Nós já nascemos em grupo. Sem um grupo, um ser humano nem sobrevive, certo? É preciso, às vezes as pessoas chegam e falam assim: eu cuido dos meus pais desde sempre. Falam, e quando você tinha 2 anos? Quem cuidava? E 3 anos? E um ano? Então a gente tem umas ideias sobre as coisas que, em parte, elas são muito irreais, né? Até eu conseguir estar no ponto de poder cuidar, mesmo que com 7, 6 anos eu já esteja ajudando, eu precisei ser cuidado, senão eu nem teria chegado nesse ponto. E essas crenças, essas ideias, elas atuam. E nós temos registros físicos de necessidade. A nossa prioridade como sobrevivência. Sobreviver é a prioridade do corpo humano. Então, quando ele sente que ele está diante de uma situação que o grupo pode excluir ele, que ele não será cuidado, não será atendido em suas necessidades, ele entra em estado de alerta de emergência. Aí isso significa dor de barriga, taquicardia, sabe, sensação de pânico, uma ansiedade muito grande, um medo muito grande. E aí, quando for muito grande mesmo, significa, inclusive sistemicamente, que eu estou me conectando com memórias que não são só minhas, que envolvem memórias de outras pessoas, às quais eu estou conectada, tá certo? Então, o sistêmico, ele diz que histórias, elas atuam no presente. As histórias do passado atuam no presente. Histórias que são da nossa vida pessoal e que são das gerações anteriores a nós. Combinado? Tá certo. Então não é destino, Rosane?
Não se trata de destino. E a visão sistêmica, ela inclui todas essas possibilidades. Eu vou poder gerenciar esse ajuste da minha vida, do meu corpo, das minhas memórias, das minhas crenças, com esses novos contextos, seja um novo contexto que a gente considera positivo, que é de maiores recursos financeiros, seja um novo contexto que a gente considera negativo, de menores recursos financeiros. Nos dois casos, nós vamos precisar dessa lucidez para gerenciar isso de uma forma que não nos adoeça e nem nos gere uma escassez radical, uma pobreza muito grande, um adoecimento, porque sistemicamente, gente, uma coisa se comunica com a outra. Então, uma coisa atua sobre a outra. É, por exemplo, se meu pai, o meu avô, teve uma doença muito séria e com isso não conseguiu prosperar financeiramente, quando eu consigo, eu me sinto um pouco culpado. Isso não é consciente. Aí, às vezes, eu falo assim: nossa, Deus me livre. Deus, eu tenho tanto medo de que eu tenha essa doença, de que meu filho tenha essa doença. Às vezes é uma doença que já vem há gerações na família. Esse medo é a forma de lidar com isso? Não, gente, porque esse medo gera uma exclusão. Eu tento afastar aquilo de mim quando é impossível, porque aquilo já está registrado. Se vem lá de trás, já está registrado no meu corpo geneticamente, assim como a cor da minha pele, o tipo do meu cabelo. Então, qual é a estratégia sistêmica para lidar com isso? Primeiro é incluir. Eu reconheço, vovô, eu reconheço, papai, que para vocês aconteceu isso, 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 isso. E isso causou, na parte financeira da sua vida, causou esse tipo de situação. Me abençoe se puder ser diferente para mim, porque eu sou seu filho, mas eu sou outra pessoa, vivendo em outro contexto, com outras possibilidades. E o que aconteceu com o senhor não precisa se repetir. Gente, a forma sistêmica de lidar com as coisas envolve um amor chamado respeito. Eu sinto muito pelo que aconteceu. E a gente sente mesmo. A gente sente até com uma pessoa que mal faz parte da nossa vida. Mas não é fazendo igual, ficando igual, que aquilo vai ser resolvido. Vai ser só mais do mesmo. Se foi ruim para um, aí fica ruim para dois. Mas isso é preciso ser um movimento consciente. O trabalho da constelação familiar, o trabalho sistêmico é para trazer para a consciência essas lealdades inconscientes. A gente vê muito isso quando a gente tem filho pequeno, um irmão pequeno, um sobrinho, e aí a gente vê que o dia que o papai ou a mamãe deles não estão bem, estão com algum problema em casa, pode mandar eles para a escola que vai acontecer o quê? Eles vão ter febre, eles vão adoecer, eles vão chorar, e a escola vai ligar e vai falar: venha buscar o fulano, porque ele não está bem. E aí chega em casa, ele melhora. Por quê? Porque existe essa lealdade em nós, esse amor incondicional pelos nossos pais, e dos nossos pais pelos nossos avós, e dos nossos avós pelos nossos bisavós. E esse amor faz com que as memórias emocionais dessas pessoas sejam passadas adiante, junto com a vida. Então, cada vez que a gente acessa uma memória dessa, de um ancestral que viveu numa extrema pobreza, ou de um ancestral que conquistou uma vitória financeira muito grande, mas perdeu tudo, eu tenho uma oportunidade de fechar essa ferida aberta no meu sistema familiar, de modo que ela não precise passar para frente. É muito bonito poder dizer: agora eu vejo, isso aconteceu aí, aqui pode ser diferente. Eu posso ficar tranquilo, ter uma tranquilidade e uma serenidade diferente do que aconteceu com o senhor para lidar com esses recursos. Para onde eu busco esses recursos, como eu utilizo, onde eu coloco, são muitas decisões que precisam ser tomadas. Não é só questão de gastar, não é só questão de ficar eufórico e começar a me envolver com as coisas para provar que eu tenho dinheiro. Compreende que essa é uma possibilidade muito grande. A euforia, ela é um estado muito insensato. Ela é um estado onde um estado, né, emocional, onde a gente primeiro faz, talvez depois pense, né? Porque às vezes engata uma terceira marcha e sai.
e sai mandando ver, entendeu? E a gente vê pessoas milionárias perderem tudo. E é assim que acontece. Então, a nossa gestão da vida, ela precisa ser uma gestão consciente. Para isso, eu preciso poder reconhecer os sinais do meu corpo quando ele atua na frente e me faz ter atitudes e reações impensadas, mas que são biológicas, porque o medo é real, é, assim, é o sentimento de uma ameaça real, para passar para um segundo momento onde eu posso olhar para aquela situação. Eu tenho essa situação e eu sou capaz de gerenciar essa situação de uma forma produtiva, sabendo onde eu quero chegar, o que eu posso fazer, como eu posso usar. Combinado? Isso não é. Nós mudamos destinos. Seres humanos transformam destinos de famílias, de empresas, de organizações, transformam o destino de nações, transformam principalmente a própria vida, porque é aqui que começa a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, se a transformação que eu quero ver é de prosperidade financeira, eu vou precisar me ajustar a isso internamente, me ajustar. E para isso eu não preciso de deixar de ser quem eu sou, não, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes eu estou escrevendo um livro sobre relacionamento de casal, baseado em dois romances, dois clássicos da literatura, porque às vezes a gente quer conseguir isso indo para uma outra família, excluindo a nossa. Não é através da exclusão que a gente consegue fazer isso para ter um bom resultado final, não só na questão do dinheiro, mas em todas as áreas da nossa vida. Combinado? Olha, vai ter um outro vídeo aqui sobre isso, sobre questões sistêmicas, como trabalhar o sistêmico, porque ele vale para todas as áreas da nossa vida. E inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Um abraço e até a próxima.